Olá, estamos aqui novamente para falarmos sobre o novo decreto 042/2021 do nosso município de Almirante Tamandaré. Ontem fizemos mais uma reunião, a 58ª reunião do Fórum Metropolitano de Combate ao Covid, onde todos os municípios da região metropolitana, mais a capital e agora também o município de Guaratuba, fazem parte da discussão em relação ao combate do Covid-19. E nesta reunião ficou acordado entre todos os prefeitos da região metropolitana de acompanharmos basicamente o decreto de bandeira laranja do município de Curitiba, que vigorará até o dia 14 de abril próximo. E já, a partir de hoje, está valendo, portanto, o decreto 042/2021 da nossa cidade. Mas antes de falarmos exatamente as mudanças, como por exemplo a questão do comércio, que muda também das 9 às 19, não das 10 às 17, como estava o decreto do governo do estado, falaremos um pouquinho sobre a questão da vacinação. Importante dizer que nós já vacinamos mais de 5.981, quase 6.000 tamandaraenses. E agora, amanhã especialmente, nós estaremos lá no Centro da Juventude, que fica atrás do Centro Administrativo da Grande Cachoeira, fazendo um mutirão, corujão de vacina, assim colocado também pela Secretaria de Estado da Saúde. Aqueles acima de 68 anos poderão ir até o Centro da Juventude, atrás do Centro Administrativo da Grande Cachoeira, amanhã, das 8 às 22 horas, para tomar as vacinas, sem precisar de agendamento. Aqueles idosos, aquelas pessoas que têm mais de 68 anos de idade. E assim, como estamos recebendo as vacinas, imediatamente nós estamos fazendo as aplicações nos pontos já conhecidos por muitos, que está também colocado isso no nosso site e nas redes sociais, como por exemplo o Centro de Convenções Edson Dalck, a Unidade de Saúde Básica do Jardim Graziella, a Unidade de Saúde Básica lá do Tanguá e o Centro da Juventude, que também será palco dessa vacinação corujão que faremos amanhã até as 22 horas. Então é importante colocarmos em relação a essa questão da vacina, porque só há uma maneira de resolvermos a questão da pandemia, é a vacinação de todos. Enquanto isso, quero aqui mais uma vez fazer um pedido a todos, que mantenham distância, que usem máscara, que usem álcool gel, ou seja, tudo aquilo que a imprensa todos os dias estão falando. E em relação ao decreto 042, para a gente ser bem objetivo, quero aqui colocar exatamente o que está sendo mudado em relação àquilo que foi anunciado no sábado, que passou a vigorar segunda-feira e hoje até a hora do almoço, e agora já está valendo, portanto, esse decreto que é o 042/2021. Em relação à questão ao toque de recolher, ainda continua das 20 às 5, a exemplo do decreto do governo do estado, onde as pessoas não podem circular, exceto aquelas que vão ao trabalho, aqueles serviços essenciais, aquelas pessoas que realmente precisem sair das suas casas. E também fica proibido a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas. Aquelas salões de festas, casas de festas, recepções, parques infantis, reuniões de aglomeração, isso também, encontros familiares, continua rigorosamente proibido por esse decreto 042 e também pelo decreto do governo do estado. Em relação às lojas de rua, e aqui há uma mudança significativa, as lojas de rua, galerias, centros comerciais, feiras de artesanato, elas estão agora, a partir de agora, sendo autorizadas o funcionamento das 9 até as 19 horas, de segunda a sábado, onde o decreto do estado era das 10 às 17, de segunda a sexta. Então nós estamos ampliando o horário durante o dia e também aos sábados. Somente aos domingos, que é permitido apenas no sistema delivery até as 19 horas, as lojas de rua. Em relação a salões de beleza, barbearias, atividades de estética, serviços de banho e tosa de animais, estéticas de animais, imobiliárias, tudo isso está autorizado das 9 às 19, de segunda a sábado, e proibido a abertura aos domingos. Em relação às academias de ginástica, para práticas esportivas individuais, apenas individuais, não coletivas, está autorizado das 6 às 20, de segunda a sábado, com proibição de abertura também aos domingos. Então, as academias de 6 da manhã às 20 da noite, de segunda a sábado, e não pode abrir aos domingos. São para as atividades individuais. Em relação aos espaços para práticas esportivas coletivas,
Nesse caso, especialmente a questão das quadras de futebol sintético, né, que nós temos muitos aqui na cidade. Está autorizado das 6 às 20, de segunda a sábado, e proibido aos domingos. E também no local não se pode consumir ou vender bebidas. Além do que, vestiários também não podem ser abertos e compartilhados, obviamente, um com os outros. Em relação a bares, lanchonetes e restaurantes, estão autorizados das 10 às 20 de segunda a sábado, e no domingo apenas delivery, ou drive-thru ou take-away. Então fica permitido o consumo no local, inclusive na modalidade de atendimento de buffets, que muitos têm, obviamente, questão dos restaurantes, e no sistema de self-service, sendo autorizado até as 23 horas nas modalidades delivery e drive-thru. Isso de segunda a sábado, das 10 às 20 horas. As panificadoras, padarias, confeitarias de rua, não houve mudança em relação ao decreto do Estado, ou seja, das 6 às 20, de segunda a sábado, e aos domingos, das 7 às 18. Todas as informações estarão disponíveis no nosso site da Prefeitura e também no jornal oficial do município, que nós estamos disponibilizando, onde você poderá baixar todos esses encartes, todos esses cards, né, e se orientar, não só em relação à questão dos decretos, mas também outras notícias, como é o caso que eu estou mostrando aqui do jornal oficial do município, que nós temos agora à disposição de todos os tamandaraenses. Em relação a hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, sacolões, açougues, distribuidoras de bebidas e peixarias, de segunda a sábado, das 6 às 20, sendo autorizado até as 23 horas, ou seja, das 20 às 23, no sistema delivery. Mercados, supermercados, comércio de produtos de alimentos para animais, feiras livres estão autorizadas de segunda a sábado, das 6 às 20, sendo que depois das 20 também no sistema delivery. Só pode uma pessoa por família ir em cada supermercado e não pode consumo no local. Isso também é importante destacar. Lojas de materiais de construção, comércios ambulantes de rua, como é o caso do Espetinho, Cachorro Quente e outras lojas de conveniência, lojas de conveniência, inclusive em postos de combustíveis, estão autorizadas de segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas. Parques e praças, nós temos aqui principalmente o Parque Ambiental Aníbal Cury. Ele está autorizado de terça a sábado, das 6 às 19, né, de terça a sábado, e pode-se fazer atividades individuais dentro dos parques. Não pode usar churrasqueira e não pode usar as quadras esportivas, mas pode, por exemplo, fazer caminhada no parque ambiental. As igrejas, de modo geral, sejam evangélicas ou católicas, elas estão, por uma decisão do STF, autorizadas até quarta-feira, pelo menos, com 25% da capacidade. Quarta-feira terá um novo julgamento no STF e pode ficar no 25% ou pode voltar na situação do decreto estadual da Secretaria de Estado da Saúde, que tem uma normativa, que tem uma resolução que estava em vigor de 15% e que houve uma mudança para 25%. Isso será definido amanhã, mas até amanhã, portanto, 25%. Depois teremos essa decisão que certamente será anunciada pela imprensa nacional. Farmácias, postos de combustíveis, todos os dias da semana sem restrição de horário, como já era no outro decreto. Serviço de guincho, chaveiros, também mecânicas, bicicletarias, lavacar, autopeças, também sem restrição de horário todos os dias da semana. Então são essas as mudanças mais flexíveis, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que ter toda a atenção neste momento, como eu falei, em relação ao combate ao coronavírus. Muitas pessoas conhecidas, muitas pessoas no dia a dia, vizinhos, amigos, infelizmente essa doença está levando. Por isso, a importância de nós estarmos atentos em todas as recomendações de biossegurança, já aqui colocadas várias vezes por nós e por todas as autoridades sanitárias e pela imprensa desse país. Se cuidem, compartilhem essas informações com todos os amigos, com todos os familiares, com todos os comerciantes, para que a gente possa, combatendo o vírus, mas também mantendo o mínimo da questão econômica funcionando. Grande abraço a todos.